Essa é a última, derradeira atividade formativa do Cena Contemporânea. A gente, né, desde o início do festival, eu, Júlia, Kênia Dias e Valmir Santos, programamos encontros, conversas, atividades que de alguma forma reverberam e, né, deslocam também o pensamento da cena para o processo. Aqui é uma atividade que chama Encontros do Cena, que a gente convida artistas do festival e pesquisadoras também da área para conversar. E hoje a gente fecha com esse piquenique aqui com vocês. Então eu queria só apresentar a nossa mediadora, Canzelu, aproveitar e agradecer também por você ter topado participar e também já te pedir depois para seguir nas apresentações das artistas. Agradecer a vocês duas por terem topado participar dessa mesa, né, corporalidades em relação com as artes visuais, né, com a Jussandra Sobreira e a Verônica Santos. A Canzelu Muca é colega nossa lá no Departamento de Artes Cênicas da UNB, professora lá. Ela é artista cênica, pesquisadora, cofundadora, co-diretora artística e integrante da Nave Gris, Companhia Cênica, pesquisadora dos grupos Terreiro de Investigações Cênicas da Unesp, com CNPq, e Imagens em Cena da UNB. Ela é graduada em dança pela Unicamp, mestra e doutora em artes cênicas pela Unesp, fez parte do elenco da Companhia Seraquê, com a direção do Rui Moreira, né? Da Companhia Teatro e Dança do Ivaldo Bertazzo e da E2, fala assim, Câncer? É o Quadrado, Companhia de Teatro e Dança. E atualmente, como eu falei, né, professora lá nas artes cênicas da UNB. Então, passo a palavra, agradeço a vocês três aí por terem topado. Bom dia. Bom dia. Eu quero muito agradecer o convite. Fiquei muito feliz com esse convite de poder participar e colaborar com essa ação do Cena. E muito feliz e honrada também por depois que eu soube que quem seria uma das convidadas da mesa, que é a Verônica, que a gente se conhece já tem muitos anos. Eu lembro de quando eu a vi dançar pela primeira vez, com os cabelos loiros e curtíssimos. E ela me foi apresentada por uma colega de Belo Horizonte também, que tinha ido para São Paulo, inclusive, para vê-la dançar. Depois também conheci a Jussandra Sobreira. Eu gosto de pensar que, né, você Costa diz, né, que Brasília uma borboleta de um avião, uma encruzilhada. Eu acho que Brasília realmente é essa encruzilhada de encontros. Morar em Brasília tem me feito estar em conexão com pessoas que eu acho que se tivesse em São Paulo ainda, talvez eu não me conectasse e nem conseguisse dimensionar, né, o quão diverso e plural é as nossas produções enquanto Brasil, o quanto é a pluralidade das produções de artistas do Brasil que estão em outros Brasis e fora dele, né? Então também fico muito feliz de poder conhecer Jussandra, né, e conhecer uma companhia que é da Guiana Francesa, que é um país que está do nosso lado, né? A gente divide um território, mas... Ai, meu Deus! Desculpa, a pessoa é expansiva. E aí eu acho que, para mim particularmente, acho que é a primeira vez que de fato eu tenho essa aproximação com um grupo de artistas da Guiana, né? A gente está perto, mas simbolicamente muito distante, né? Já que a Guiana é um território francês, né? Então não é só uma floresta e um rio que nos separa, né? Tem toda uma história maior. Então eu queria muito agradecer por poder estar aqui com vocês nessa manhã de sábado. Bom, a Jussandra Sobreiro, né, é artista cênica também, não só bailarina e coreógrafa, né, ela é cantora também.
não é? E compositora. Ela é brasileira e está radicada há mais de uma década na Guiana Francesa, criadora de L'École de la Danse, associação cujo objetivo é desenvolver a dança na Guiana Francesa. Oferece aulas e desenvolve workshops, espetáculos e performances, e tem uma série de obras, né, criadas a partir da biografia de mulheres, né? Mulheres artistas e mulheres artistas ligadas às artes visuais. Totalmente. E Verônica Santos, nascida em Belo Horizonte, radicada em São Paulo desde 2012, bailarina, intérprete, criadora, coreógrafa, preparadora corporal, diretora de movimento e arte educadora, formada no grupo profissionalizante da Escola de Dança Primeiro Ato de Belo Horizonte e estudou Comunicação e Artes do Corpo na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. E também aí desde 2016, 17, também vem desenvolvendo pesquisas em torno da experiência negra e feminina com a Corpórea, companhia de dança, que eu tive o prazer de ver a fundação e receber, né, enfim, no encontro segundo encontro Mulheres Negras na Dança de São Paulo, né? E para falar, né, de corporalidades em relação às artes visuais, eu trouxe aqui Fiquei pensando que é mais uma conversa, mas eu trouxe algumas reflexões que eu queria compartilhar e ouvir vocês falar sobre isso, né? Porque eu não vi ainda, vou ver hoje, né, o trabalho. Pude ver Bailarina Fantasma ontem. O que eu acho interessante é que são 2 trabalhos, né, que partem de histórias biográficas de artistas mulheres, né? Porém, de uma biografia de uma artista do movimento, da cena, e o outro trabalho de uma artista que teve ao longo da sua vida embates com a sua corporeidade, com a sua corporalidade, né? E foi traduzindo, né, esses conflitos e as suas experiências numa produção visual e plástica. E aí, diante, né, dessas configurações e compreendendo a experiência de vocês, né, ao longo da trajetória de vocês enquanto artistas, eu queria que vocês falassem um pouquinho, né, sobre esse lugar da criação, do movimento, do gesto, considerando em que medida, né, o dançar com essas obras visuais e plásticas, a partir dessas obras, desde essas obras, foi fomentando uma dramaturgia corporal e coreográfica do trabalho, né? E junto disso, né, me ocorre aí a noção de cosmopercepção da intelectual nigeriana Yoronke Oyemi, em que ela vai fazer uma crítica, né, esse lugar somente da visão, da cosmovisão de um povo, e vai começar também a propor que a gente considere esse lugar cosmoperceptivo, entendendo a coexistência que nos move, né, em relação aos demais sentidos do corpo, digamos assim, né? Então, considerando isso, considerando esse lugar do tato, do olfato, de um corpo que é também, em alguma medida, essas materialidades visuais, e em que medida também essas materialidades são corpos, né? Como que vocês foram construindo aí, elaborando a obra de vocês com relação a esses trabalhos que vieram para o cena contemporânea? Quem começa? Pode. Gente, posso começar, né? A minha relação com a Frida mulher, a Frida artista, ela veio de uma questão muito mística, sabe? Comecei com essa coisa de ter sonhos, faz uns 10 anos atrás. E aí eu sonhava uma mulher com sobrancelhas grudadas, com flores no cabelo, só que eu não sabia quem era Frida, né? E
E aí eu tinha percepções assim muito claras de uma ligação entre nós duas. E aí isso aconteceu numa fase que eu estava assim de não querer falar sobre ninguém, mas assim voltar mais para uma questão minha, do íntimo, né? Eu acho que na verdade eu queria falar sobre mim nesse momento. E aí me veio toda uma série de sonhos que foram ficando bem claros para mim. A Casa Azul, as pinturas, foi assim toda uma sucessão de sonhos. E aí minha mãe médium, né? Na família somos vários médiums. E aí ela disse: minha filha, eu acho que você tem que dar uma pesquisada sobre isso. Se está vindo é porque tem alguma coisa para ser explorada, né? E aí o processo, o que foi muito interessante é que parecia que estava já tudo assim muito na mesa. Eu tinha um horário certo para trabalhar, era todo dia, meia-noite, e aí eu me senti guiada nesse trabalho, totalmente, assim, os movimentos vieram naturalmente. Uma pesquisa que levou um ano, essa peça, para ser feita, e o elenco é composto por 12 bailarinas, né? Sempre com mulheres. Eu tenho essa coisa de trabalhar com mulheres. E veio de uma maneira muito natural, assim. E a inspiração veio também de várias pinturas da Frida. Eu via dança nas pinturas, eu via movimento, eu via vida. E aí era como se a pintura começasse comigo, ela começasse comigo. A gente se conectou muito. É meio doido falar isso assim, mas rolou. Eu realmente mergulhei nesse processo com Frida e as suas obras. E tudo veio assim, um desenhar muito profundo, muito claro. E muito doloroso também. A pesquisa no corpo também foi muito dolorosa. Para mim, nesse solo que eu vou apresentar hoje, mexeu com muitas emoções minhas, muitas questões também. E aí foi um processo que eu me dei conta, né, de como a gente pode se inspirar da pintura, da arquitetura, porque enfim, tem Camille Claudel, que também é um trabalho que eu já realizei através, a inspiração veio das esculturas de Camille, e René Magritte também, em relação com as pinturas. Então assim, pintura é uma coisa que mexe muito com a minha inspiração, sabe? E eu acho que o corpo em si já é matéria, né? E voltando para Frida, que mulher, que artista, que potência, né? Então, falando de corpo, para mim foi um processo longo, um processo importante também, como artista, como coreógrafa. E, enfim, eu acho que é um trabalho que está sempre em evolução. Eu fechei em 1h20, mas assim, talvez eu mexa em algumas coisas e estou sempre tendo essa necessidade de movimentação, de estar costurando coisas, descosturando coisas, e aí depois tem outras pinturas também que eu não conheço, que também estou descobrindo, sabe? Então é um processo assim muito enriquecedor. É isso. Acho que pra gente, né, no Bailarina, tudo acontece a partir do encontro, né? A gente tem o Fernando, que é o coordenador mesmo, a pessoa que pensou e que vem estudando dentro das linhas de produção e de pensamento, né? De construção, numa perspectiva é uma produção que pensa a construção, né? Então a gente se encontra, eu e o Fernando já tem a relação também com outros artistas que fazem parte desse processo. Então, para mim, a palavra encontro é muito importante de ser compartilhada, né? Porque eu acho que de alguma forma isso atravessa o corpo da gente, quando a gente se encontra com alguém, quando a gente se relaciona. E depois do encontro, eu acho que tem um lugar bonito que a gente encontrou, que foi o afeto. A gente tem a escultura, a gente sabia da junção desses artistas, né, que é Dione, Verônica, Wagner, Rafa, Fernando, Bel, a Nath. Então existe
o encontro, uma relação a partir do afeto, porque a partir do momento que eu começo a compartilhar a minha história, automaticamente a pesquisa ela vai se modificando, né? Porque compartilho uma coisa muito pessoal. E acho que daí começa as qualidades físicas, né? Porque são encontros assim como esses, não em sala de ensaio, mas em uma mesa com um café, fumando cigarro. Momentos onde essa equipe também proporcionou um lugar seguro e confortável para o meu corpo, né? Para o meu corpo preto, para falar sobre a minha história, para falar sobre a minha família, para falar sobre as violências. Então teve choro, teve momentos gostosos no sentido de dizer, gente, parece estranho, mas é por aí mesmo que passa a formação. Então também de alguma forma a fisicalidade de quem estava envolvido também foi se modificando. E aí sim o processo começou a acontecer, né? Acho que parte da construção corporal vem de uma provocação, né, do Wagner, quando ele traz essa estrutura de cera, do bronze, e a gente tenta chegar nesse lugar que é a carne, né? Então, Wagner e Bell fala um pouco sobre a materialidade, a gente fala um pouco sobre essa fricção que é Degas, né? Sobre essa escultura, sobre a época, sobre esse homem, né? Enfim, sobre uma condição mesmo hegemônica, né? E que de fato se distanciava da minha história, né? Enquanto pessoa no mundo. Então a gente começou a falar um pouco sobre mapeamento, as coisas, como as coisas elas iam ser divididas, quais as partes da história realmente a gente queria contar. Isso é confortável para você, Verônica? Como que é falar sobre, né? Porque é isso, né? É uma obra de arte europeia, né? Com o meu corpo em relação, por mais que eu tive que passar por um processo intenso, doloroso, né? Mas também muito rico em aprendizado, que foi poder ocupar esse espaço onde muitos dos nossos corpos não ocuparam, né? E quando a gente começou a construir o mapeamento, a gente começou a falar sobre qual é a qualidade, né, dessa cera, se eu fosse cera. Ou se você, enfim, eu estou falando um pouco, né, no lugar mais aberto, assim, para falar sobre o processo de construção, de elaboração e de uma pesquisa física mesmo, para estar em relação com a instalação. Não que eu não fizesse parte, mas como que é a Verônica em relação com as materialidades, né? E como é dar vida a tudo isso. Dar vida a tudo isso e deixar com que as pessoas se sintam à vontade em estar em relação ou não, por mais que a gente entenda que todo mundo que entra naquele espaço, que vai entrar na instalação, está em relação e está construindo também uma história ali dentro. Para mim a gente vai um pouco por esse lugar, assim. Acho que tem lugares que são importantes, que é a visualidade que é criada, e às vezes eu na cena eu não consigo potencializar o quanto é estar em relação com a obra, né? Que a obra, assim, a estrutura, a luz, a música e eu vou compondo junto, né? Eu vou tendo uma conversa, né? Então acho que é um espaço onde eu consigo ter a liberdade de habitar e de refazer, né, todos os dias, assim, porque nenhum dia é como o outro e nada que a gente faz, né? Acho que também a gente tem esse lugar para falar dentro da cênica e é isso, né? Eu lembro que a gente falava muito sobre um museu, né? Como entrar em um museu, enfim, e raramente eu fui.
dentro da minha história, eu fui em um museu. Eu fui apreciar uma obra. Eu acho que eu nem aprendi na minha trajetória de vida apreciar. Ou estar em relação, ou se sentir pertencente àquele lugar. Então, quando o projeto se dá como uma peça-instalação, é o momento onde eu consigo estar em relação com as obras, fazer parte da obra, poder construir a partir daquilo que está no espaço, com uma liberdade física, e sabendo exatamente o que eu estou fazendo. Não existe um delírio, né? Ou seja, tem uma dramaturgia que é construída e eu sei ali os lugares e os espaços que eu posso ocupar, o que eu posso trocar, o que não é negociável. Eu acho que isso se dá na voz, né, quando a Dione fala, em relação ao espaço, às pessoas que estão e ao meu corpo também. Acho que é um pouco isso. Conversasse um pouco, mas você tocou num ponto que até foi uma das questões que eu fiquei curiosa para saber de vocês, e você trouxe, né, que é essa relação mesmo enquanto artistas do movimento, artistas da cena, em que medida ao longo da vida de vocês vocês se colocaram nesse lugar de apreciação, relação e alumbramento com alguma obra plástica, né, e visual. Porque eu sempre lembro daquela imagem do documentário, um dos documentários sobre o Basquiat, né, que quando ele vê uma obra do Monet, criança, né, ele é tomado por algo e de alguma maneira ali fica implicado o que ele faria, né? Você em algum momento, você no início vou dar spoiler, tá, gente? Mas uma coisa sou eu falar e outra coisa é todo mundo ver. Você conta, né, na sua trajetória, esse seu momento de alumbramento com a dança, né? E aí eu queria ouvir de você, porque eu acho que você também trouxe uma coisa que é muito... que eu considero muito importante para o fazer, que é a questão de uma intuição. E uma intuição num lugar que não é racionalizado, né? De se deixar também ouvir, né, isso. E aí também queria saber um pouquinho de você, assim... em que medida, né, eu vou me implicar nisso também, né, porque eu percebo que ainda assim, por mais que as artes visuais, né, tem esse lugar da performance, né, tem esse lugar de querer inserir o corpo e debater sobre o corpo, é uma perspectiva diferente de quem de fato tem o corpo, como você falou, como materialidade, né, como matéria da criação, né. Então, também ouvir um pouquinho mais de vocês, essa implicação mesmo, né, em relação a essa apreciação, como essa relação, né, com a visualidade, com a plasticidade foi se dando, em que medida, enfim, vocês entendem que há liberdade ou não para vocês também modificarem, né, essas obras que no seu caso vão te inspirar, enfim, e no seu caso vão, na verdade, construir juntos, né? E a questão mesmo ali desse labor da sala do ensaio, né? Como essa gestualidade, esse mover foi se configurando ali, foi se estruturando, né? A partir desse corpo como matéria e também como visualidade, né? Em alguma medida. E aí abrir para a gente conversar. Gente, é muito... eu tô aqui voltando a quando essa questão me veio, sabe? Já faz o quê? Uns 10 anos, sabe? Sobre a Frida. E eu sou muito intuitiva nos meus trabalhos, assim, de uma maneira geral. Só que em relação a ela, foi assim, foi bem... Acho que foi a primeira vez, assim, que eu me dei conta que esse era o caminho que eu teria que seguir para os outros trabalhos. Então, como eu tinha falado antes, essa questão com esse corpo, né, que pesquisa, que se inspira, ele veio muito assim de uma guiança, eu diria, e de um processo em si que eu não
era eu, Jussandra, bailarina, intérprete, criadora, naquele espaço de sala de aula. Aliás, no trabalho de pesquisa, eu não queria estar só na sala de dança, por exemplo. Eu fiz em casa, no jardim, no quarto. Eu queria me colocar no lugar de Frida, né? Nos espaços em que ela ocupava, naquele sentido de não poder se mover, né? Por conta das mazelas do corpo, do acidente. E nesse sentido, desenvolver essa pesquisa mesmo, assim, de se colocar no lugar entre... E aí foi um processo, como disse a Verônica, né, que foi doloroso, porque é você se colocar no lugar do outro, esse corpo, enfim, esse corpo diferente, né, tendo tido sofrimentos, né, não só físicos, mas também falando de amor, porque Frida também sofreu muito pela questão amorosa, pela questão de não ter tido filhos, por conta do acidente que ela sofreu e que isso danificou o útero dela. E aí eu estou falando mais assim dessa questão do meu solo. Nos outros quadros do espetáculo, foi assim um tempo em que eu queria estar com as bailarinas no palco, né? No palco não, na sala de dança. E aí cada uma trabalhou assim em relação com um quadro, com a pintura, tendo toda essa liberdade de poder modificar coisas. Eu me inspirei muito nas cores, dos movimentos dentro da pintura. E aí parecia que uma frase era suficiente assim para nascer várias coisas e vários questionamentos nas intérpretes. E eu acredito muito assim nessa questão do todo, sabe, da intuição, da necessidade que a gente tem do mover-se, de modificar as coisas com o tempo. E tem coisas que também são intactas, sabe, que não mudam no trabalho, sabe. Em relação à Frida, eu tenho assim um zelo pelo trabalho, né. E assim, modificar algo para mim leva um tempo, enfim, é todo um processo. E eu estou relembrando tudo que eu passei, né, durante esses anos, não só do ano do processo, mas depois, de como eu fui vendo esse trabalho crescer e aí de repente não é isso, mas também é isso. E aí rolou uma coisa muito engraçada. Eu tive um sonho eu fiz um pedido a um amigo que é figurinista, né, para ele fazer uma saia da Frida, uma saia verde. E aí a saia ficou bonita, né? E aí eu sonhei com ela me falando assim, ela disse: eu não gostei dessa saia. Você vai tirar esse tecido verde. Deus que me livre. E você... Gente, foi muito engraçado. E aí ela disse: eu quero ver flores vermelhas dentro da saia. E aí eu via ela na cama dela, assim, sentada, a gente conversando, né? E ela é muito amorosa comigo, pegava nos meus cabelos. Foi assim muito lindo esse sonho. E aí essa saia estava suspendida pelo fio, assim, no meio do quarto. E eu acordei tendo a lembrança do cheiro de tinta, sabe? Da casa mesmo, sabe? E aí ela rodava a saia e dizia: esse verde tá horrível, eu não gostei desse verde. E aí eu modifiquei o figurino. A saia não aconteceu, não usei a saia. Fiz outra coisa, mas com a ideia das flores, sabe? Então, assim, mesmo no sonho, né? Ela sempre... É muita pretensão falar isso, né? Mas, assim, foi um processo real que eu vivi. E talvez daqui, sei lá, um ano ela diga: isso aqui tem que mudar. E aí eu tô na escuta, vai mudar, né? Vamos lá. Enfim, é isso. Eu queria fazer uma pergunta pessoal mesmo. Diga. Assim, porque eu fui ficando curiosa. E você ia dormir e falava assim: hoje eu vou sonhar de Não. novo. Mas isso te causava ansiedade? Assim, Não. Também Não. Uma vez eu acordei e eu escutei uma mulher falando: acorde, é Maria. E aí depois eu fui pesquisando e vi que Maria era um nome carinhoso que os amigos e familiares da Frida a chamavam, Maria. Só que eu lembro que eu senti muito medo nesse dia. Eu não conseguia olhar para a direita, me senti bloqueada, sabe? Então ali eu já enfim, como sensitiva, né, eu já tinha entendido que era o processo.
coisas iriam acontecer, então eu fiquei tranquila. Eu não tinha essa ansiedade eu queria não sonhar, na verdade. Eu queria dormir e sonhar com outras coisas, né? Mas veio. Obrigada. É interessante essa dimensão do sonho na vida do processo, né? Ouvindo vocês falarem esse redimensionamento também do ensaio, né? Da palavra ensaio. Né? O processo não acontece só na sala, né? No ateliê de trabalho. Então ter essa ativação, né? De que o processo está na mesa tomando cerveja, está dormindo, está conversando com alguém, né? Tem um redimensionamento também da palavra aquecimento, da relação entre obra e processo, né? Como é que a obra ela já acontece no próprio processo, né? Como é que a gente atualiza o processo nas obras também, né? No percurso, por exemplo, de uma temporada, de uma viagem. Como é que o processo caminha junto, né? Com o trabalho. A minha questão muito interessante é que eu não sei pintar. Não tenho dom nenhum para pintura. E aí nesse processo me bateu uma vontade de pintar. Aí eu comecei a pintar vários quadros. Assim, são coisas abstratas, né? Mas o processo também da dança se misturou com a pintura. Para que eu também encontrasse caminhos, né? E através das pinturas também tem uma leitura de movimento, né? E aí eu também fui por esse lado, nesse processo, dessa criação. Acho que durante o processo a gente foi presenteado, assim, parte da equipe com material das obras de Degas, né, que o Fernando trouxe. Eu lembro que tiveram vários momentos onde a gente ficou na mesa olhando as esculturas e olhando também as pinturas de Coxia. E aí nas conversas, muitas das vezes Abel ou Wagner comentava da imagem, da obra de um jeito e eu falava, não, essa menina está sofrendo. Isso aí é um processo antes de entrar em cena. Né? Enfim, tinham pinturas que elas estavam todas no fundo do teatro, se aquecendo, e aí às vezes tem umas imagens contra, assim, de homens, enfim. E aí eu comecei a compartilhar um pouco da minha experiência, né? De quando eu vivia esse espaço, né? Então, um lugar angustiante, competitivo, agressivo também ali na condução, e que não foge muito do padrão, né? Da formação, né? Do que é o universo de ser uma bailarina clássica. Tanto que é isso, eu não perpetuei tanto tempo, eu fui até os 17, quando eu percebi que não, existe uma caixinha, dentro dessa caixinha eu não vou entrar. Então, acho que falando um pouco sobre a apreciação dessa obra, né, ou das obras, eu fui também dando outra narrativa que modificou um pouco a impressão deles em relação àquilo que eles achavam, né, que tinha uma contemplação. Então, eu falava, não, a gente pode até contemplar, mas existe uma outra verdade por detrás disso aí. Para esse homem ficar durante tanto tempo pintando essas meninas, que espaço que ele tinha? Né? Porque quando você vê nas fotos, eram meninas muito jovens. Então, o que é ser observada durante muito tempo? Né? Então, na história de Marie, como é que é você ficar horas naquela época, com aquele homem, com a estrutura que tinha, né? Que troca era essa? Que condição era essa também dessa menina, né? Que depois, ao longo, assim, a gente acabou descobrindo que ela foi dispensada do Ópera de Paris, mas que a irmã dela continuou. E que Marie foi desaparecendo pelas ruas. Ou seja, uma menina de 14 anos que desapareceu após, né, enfim, ficar um tempo ali com uma troca, né, com essa figura, né, com esse homem. Então eu acho que tem esse lugar de uma contemplação, onde cria uma fricção mesmo, né? E aí talvez eu traga uma outra realidade, e aí olhar para a obra já gera uma outra experiência. Teve um outro momento também, compartilhando mais momentos, tá? Assim, mais do que aprofundar numa resposta.
teve um outro momento também que não tem a ver com o sonho, porque foi pura realidade, quando a gente começou a falar sobre as dores, sobre as lesões, sobre um perfil de atleta, de alto rendimento, né? Acho que a gente sabe, né? Dependendo da formação que você escolhe, o que a gente vê na hora do espetáculo é só um segundo espetáculo. Ou seja, um bailarino, assim como um atleta, ele está preparado 1h15 antes, no mínimo. Que é isso, né? O processo aqui está desde o dia 23, não parou e não acabou, não é aqui que vai acabar, né? Então, pensando na estrutura de um bailarino, de uma bailarina, né? A gente começou a falar sobre o risco que era e sobre o lugar de negligenciar esses corpos, né? Como se fosse máquina, né? As histórias, os perfis, né, que isso era constante e que muitas e muitos conseguiam mascarar, mas no fundo estava todo mundo sofrendo. E aí eu lembro que quando a gente começou a falar sobre dor, sobre sofrimento, o Wagner chegou a falar se depois de tudo isso eu vivi alguma coisa parecida. Aí eu falei sim, quando eu parei. Que é quando a gente entende que o parto vai entrar, porque de fato foi uma experiência, não, né, uma experiência física que modificou completamente o meu corpo, uma coisa que eu nunca imaginei, porque engravidar com 34 anos, mas aí é isso, 1 ano em pandemia, esse corpo ali gestando, achando que estava vivendo um momento, né, incrível, mas aí dentro de um plano caótico mundial. E aí eu fui parir. E eu lembro que a gente ficou durante muito tempo, né, falando sobre isso, né, como colocar, como aproximar, né, esse lugar da fisicalidade, das negligências, a essa experiência também. E a gente chegou em uma das frases que tem no trabalho, né, que é a sensação da dor, né, o nível da dor, né, que o corpo passa quando está colocando para fora uma criança, né, que vem espíritos e 20 ossos sendo quebrados ao mesmo tempo. Então também foi uma experiência que contribuiu para a construção da dramaturgia e que de alguma forma modificou o espaço, as matérias e o meu próprio corpo, né? Porque aí eu tive que tentar chegar o mais próximo daquilo que eu vivi, que eu falava, gente, eu não quero viver isso nunca mais na minha vida. Assim como as imagens que a gente aprecia, né, das esculturas. Então, uma bailarina ficar num aditite, existe uma sequência de cadeias, né, para preparar aquela estrutura, para ela fazer um arabesque, para ela fazer um panchê, enfim. Não é uma coisa, não nasce, né? Mas também é uma dor nascer, né, assim, né, para quem, enfim. Então, também foi algo que contribuiu e que, de fato, acho que a gente pode dizer que a gente materializa isso, né? A experiência, né? Revisitar essa experiência ali na cena, assim. Não está muito no campo de uma intuição, porque às vezes a gente tem essa coisa da intuição de algo que a gente já viveu também, né? Mas eu acho que passa um pouco sobre esse lugar da experiência, da construção, né? Do trabalho. Teve uma outra coisa que a Kanzé falou. Enfim. Mas só uma coisa que eu acho que talvez seja legal de ir, porque o parto entrou como dramaturgia, né, nessa experiência dessa performer, que é uma bailarina de alto rendimento, que passou por um preparo durante uma vida inteira para ter uma alta performance, para ter um bom rendimento, sofrendo todas as lesões, e aí quando chega a hora do parto, ela não se sente preparada para parir. Eu achava que eu estava super preparada. Porque a bailarina que foi esculpida, né, por todos os coreógrafos, os professores, pela sua trajetória. Segundo você vai estar preparado. Não. Porque o corpo já conhece.
Mas é engraçado porque eu tinha essa visão mesmo, assim, por ser bailarina, né, o corpo está preparado, só que eu tenho uma filha de 12 anos. Foi uma experiência do corpo e as suas mudanças também, que a gente aprende a conviver com, né? Então é materializar realmente a dor, né? Exato. E que dor. É bem doido isso. Mas o segundo você já tá... Eu pari na sala que ela mora, tá, gente? Na pandemia. Não, eu Sério? pari na sala. Eu moro no apartamento que eu casei e morava com o Murilo e... Coincidências Gente, da os vida. Por isso que eu tomo Aí, todo o coisa cuidado dentro desse apartamento. Não, mas o apartamento é outro. Eles pintaram a parede, refizeram o taco, não foi? Foi. Não tem mais a mancha do sanguinho do parto da Moana não ali tem, na- não tem. Cara, que doideira. Não, essas loucuras. A Kênia morou no bairro do lado que a gente mora, que é o Campos Elíseos, ali, na Barão de Limeira. Aí a Júlia também. Aí a gente ali na divisa, né? Campos Elíseos com Marechal na Sérgio Meira. A gente, eu não moro Pedro, morava ali. É. E é engraçado, assim, né? Porque Frida teve os ossos quebrados, né, ali, e queria ter filho, porque também vem de um contexto histórico em que você, enquanto mulher, precisa ter filhos, né? Enfim. E eu nem sei o que é parir naquele, enfim, né? Não gosto nem de pensar essas situações, né? Enfim, início do século XX. E aí é isso, e você com essa experiência, né, e entender que dor é essa, né, de você também querer parir, porque também é isso, vai te abrindo os ossos, vai te abrindo a musculatura, vai te... E eu fiquei muito refletindo sobre isso, quando você traz a coisa da hiperfrouxidão, e quando você tá, né, gestando, você também começa, né, o seu corpo, ele precisa se né, alargar para poder um ser escorregar. Então, e eu acho muito interessante pensar também como a experiência ela também é múltipla, né? Nesse lugar da dor, de como você transforma e em alguma medida, por mais que você fale, não teve intuição, teve uma intuição no processo, de como o parto chega como dramaturgia, de como você vai de alguma maneira relacionando esses traumas, né? Você trouxe a questão da alta performance, né? E eu acho também muito interessante a gente começar a rever se a ideia de alta performance e lesões corporais acontecem somente numa alta performance ligada a um determinado tipo estético de dança ou em quaisquer dança, inclusive de pesquisa. Porque às vezes, em nome de uma pesquisa, em nome de uma obra que a gente quer parir, que a gente está criando, a gente também se coloca, né, ali macerando, repetindo, enfim, né? Que eu acho que também é um ponto interessante, não sei, né? Fiquei aqui pensando, né? Que esse é um ponto talvez interessante de talvez a gente pensar, considerando até mesmo a própria experiência da Frida, em que medida também ela se colocou em risco, produzindo aquelas obras, em nome de uma libertação, em nome de manifestar algo que de se libertar de algo, mas em que medida também isso, não sei, né? Ali no campo mais da subjetividade, enfim, também foi causando outras lesões, outras situações de risco, né? E mesmo você, né? Considerando que a própria dramaturgia nasce ali meio que junto, né? Texto, o Wagner propondo a instalação, né? A criação da trilha ali ao vivo também. Em que medida também isso é um risco, né? Com aquela plateia que está ali também. Ontem eu fiquei olhando muito de fora o trabalho, em alguma medida, né? E aí é muito louco essa coisa do corpo a corpo com o público ali, apreciando uma obra cênica, mas que tem também uma constituição visual e de quase museológica, né? Que te instiga em muitos sentidos, né? Porque é som, é palavra, é movimento, é a composição de cores, né? Muitas coisas ao mesmo tempo, né? Em que medida também... A própria alteração física, né? Que acontece com...
Porque é isso, uma coisa é quando eu converso com as pessoas na entrada, uma coisa é esse corpo que está me escutando, e aí quando ele entra no espaço, como que também ele vai se modificando, né? E eu acho que também é muito por viver uma experiência de estar em risco também, né? Porque topou entrar, né? Então, acho que se deparar, né, com todas as materialidades que se apresentam, e é por isso que a gente fala que a gente decidiu criar um rito. Então hoje, diante da presença de todos, né, todas e todos, enfim, nós vamos ritualizar, né? Então acho que tem um lugar ali que as pessoas também que se predispõem a estar, por mais que, né, tenha esse campo de contemplação, eu acredito que isso acontece, porque é visível, assim, eu percebo que tem pessoas que elas vão sendo tomadas, assim. Ao mesmo tempo tem algumas que querem chegar muito perto, né? Ao mesmo tempo tem outras que criam um distanciamento, e aí é aquilo que me atrai, então eu me aproximo. Acho que isso acontece. E acho que tem uma coisa que é a experiência também de ir fazendo, né? Vai se modificando a estrutura. E aí eu acho que existe um outro estudo, que é um risco, que é os espaços que a gente transita, né? Então, de fato, cada espaço proporciona, assim, uma... às vezes eu fico um pouco mas a gente se propõe estar em risco, sim. E isso altera também a percepção da gente, né? Pelo menos a minha percepção quando eu estou fazendo as minhas experiências. Às vezes eu termino assim, e aí vem o Fernando, vem a Abel, vem o Jorge, tá tudo bem? Nossa, foi bom hoje, né? E eu falo, foi mesmo? Todo mundo terminou bem? Terminou, então tá bom, então. Ainda mexida, né? O meu corpo também transformado a partir da... E nem sempre vai ser a mesma experiência, e nem sempre eu vou me deparar, né? Porque também, acho que tem um lugar místico também, as coisas elas se manifestam durante, assim. E eu também me surpreendo com as coisas que acontecem. Talvez eu não tenha tanta consciência, né? Do que o outro, de como o outro está apreciando, como ele está... Enfim, a sensação, assim, passa um pouco pela cabeça. Mas eu acho que esse lugar da performance, esse lugar de estar em relação, trabalhando, né, com as obras e também deixando com que o tempo vá modificando também, porque é isso, a gente é artista, a gente quer engessar uma coisa, né? Acho que estar em processo, viver o processo e deixar também ele poroso, né, torna também os espaços, as possibilidades mais leves, porque é isso, a gente está falando de coisas profundas, né? Então, se autorizar a dar esses espaços. E que não vai ser a mesma coisa, né? Enfim, todos os dias, né? E respeitar também isso aqui, né? Essa matéria aqui. Tem dia que ela vai, tem dia que ela... E o que é ir também, né? Porque se fosse num campo de hiper rendimento, né? Não, vai quando eu transpiro, vai quando eu sinto que... Não, vai o que pode, né? Vai acontecer, né? Ter a certeza também de que o encontro, a relação, né? Elas vão criar as suas proporções, assim, né? Dentro... Vínculo ético, material, né, de trabalho, de processo. Talvez a manutenção desse vínculo, o fortalecimento desse vínculo, talvez não endureça o trabalho, né? Fica uma estrutura, né, que traz arejamento, né? Pelo trabalho. Estou pensando, talvez passe por esse vínculo ético e vital, né? Com o próprio material, né? Verônica, eu não assisti, mas estou bem curiosa e fala muito dos espaços, né? Dessas ocupações dos espaços onde você está. Quando você pensou para um lugar específico, assim, sempre para teatro? Você tem vontade de fazer em outros lugares? Porque você sai, né? Você convida, você sai no público, o público vai atrás de você, inclusive eles correm atrás de você, né? Sim, isso já aconteceu várias vezes.
Centro Cultural São Paulo. Eu recebi vídeo do pessoal na Avenida Vergueiro. Depois, assim, a gente veio correndo atrás de você, pra onde você foi, amiga? Você foi tomar uma cerveja? Ou então comentário no Instagram, sabe? Eu fiquei um tempo te procurando, porque eu consegui ver seu rastro. É isso mesmo? Você voltou? E eu falei, não voltei. É uma fuga mesmo? Assim? Eu acho que tem esse dentro da dramaturgia, a gente tinha um pouco essa liberdade de esculpir o espaço, né? Para que eu pudesse ir esculpindo o espaço para dançar. E aí, enfim, chegou uma hora que eu falei, não é só aqui dentro que eu quero ficar, né? E também para que as pessoas não tenham a percepção de que é só aqui, não é só aqui que a gente contempla, né? Acho que, e aí para minha história, a liberdade com o meu corpo é fundamental. E aí eu tô falando da dança, do movimento, da expressão, da performance, assim. Essa caixa, esse quadrado não me cabe, né? Então acho que por isso que eu vou embora. E fiquem aí, tá aí, a sombra tá aí, tá aí o espaço que a gente esculpiu juntos, né? Esse rito, vocês fazem parte deles, agora vocês fazem com ele o que vocês quiserem. Eu não tenho mais responsabilidade também, né? Tipo, não que seja um jogo, mas que eu falo dessa ética de terminar e de esperar. Não, a gente criou esse espaço juntos, né? A energia. Eu vou embora e aí cada um... Tanto que tem gente que fica muito tempo depois, assim, que eu volto e tá lá. É como se você se multiplicasse também no espaço. Existe esse corpo sai, mas existe todo um espaço parado da presença dela. Existe essa memória. Queria comentar disso, até, não sei, me ausentar rapidamente, se tiver falado, eu peço desculpas, assim, que eu achei interessante o fato de que você dialoga, né, tem como essa referência, esse diálogo, né, com a escultura, com uma obra aí, né, século XIX e XX, e de repente a forma do seu trabalho é a forma instalação, que também é uma forma das artes visuais, embora já implodidas na performance, né, assim, e aí você fala que esculpiu o espaço, ou seja, a impressão que eu tenho é que você dialoga um pouco com esse repertório, com esse legado, mas de formas muito diferentes, né, uma coisa é a referência, outra coisa é a instalação que virou. E a outra coisa que você falou um pouco anteriormente me chamou a atenção, é assim, usar uma obra canônica, uma obra que representa vários valores que a gente, de alguma forma, tem uma postura crítica, mas ao invés de simplesmente falar assim, não quero nem olhar para esse legado canônico, não, você assume ele como objeto de confronto, assim, vamos olhar para o cânone ao invés de cancelar e ignorar que ele existe. Sim. Vamos tensionar. Sim. Eu acho uma postura interessante no momento em que as pessoas querem falar assim, não, isso aí não tem nada a ver com o que eu faço, isso não nos formou, isso é alheio ao que eu vivo, só que não é. Mas essa estrutura ainda vem formando várias pessoas. Tem vários jovens, várias crianças, Total. Se for pensar, estão passando pelo mesmo padrão dentro de escolas. Nas artes cênicas, por exemplo, né? A poética do Aristóteles, detesta a poética, só que qualquer novela e seriado que a gente vê, a estrutura está lá. Tá dada. Então, assim, falar, não quero mais nem olhar para os europeus, assim, pode ser problemático, porque aí a gente deixa de ver questões Sim. que estão na nossa formação, por bem ou por mal, muito mais por mal, né? No sentido da história da colonização. Então, queria te ouvir falar dessas duas coisas, assim, da fronteira, né? Desse lugar, como é que, de um olhar para uma escultura, né? Para obras de escultura, pintura, você chega na instalação e como é que você dialogou, como é que foi essa história de falar, então vou trazer esse cânone para criticar ou para tensionar. Eu compartilhei um pouquinho antes, que foi que a Canzelu falou sobre a apreciação, né? Que de fato eu fui apreciar as obras dele no processo com os materiais que o Fernando presenteou toda a equipe. Sim. Que quando a gente começou a olhar as esculturas, as pinturas,
todo mundo, para além da apreciação da obra, as pessoas olhavam para a imagem e tinham um lugar romântico. Acho que é assim que a gente pode dizer, né? Uma romantização da bailarina clássica, dos grandes teatros, dos balés de repertório. E a Verônica, quando olhava a imagem, ela voltava para a memória que ela tinha. E eu falava, não, gente, não é nada disso. O que está acontecendo aqui nessa hora é isso. Essas meninas estão sendo extremamente manipuladas, né? Tem um processo que é doloroso, tem um processo que é duro, tem um processo de seleção de pessoas. Assim, fui falando um pouco do que era a minha experiência, e que quando eu olhava para aquela obra, eu tinha uma outra relação com ela. E aí a gente começou a entrar um pouco na minha história, né? Então eu acho que é o primeiro momento quando a gente fricciona, né? A obra, né, de arte com uma história, né? E aí a gente teve que tomar também algumas decisões, né? O que a gente vai utilizar, né? Quais as materialidades a gente vai querer trazer para esse processo, e não abrir mão da história, da minha história, né? Porque aí também foi uma escolha que todo mundo, né, que a gente da equipe fez. E aí, de fato, a gente teve que levar para um lugar de racialização mesmo, da minha experiência, né? E da responsabilidade coletiva do grupo, de assumir essa fricção. A gente não vai falar só da beleza, tem a beleza, né? Mas a gente vai falar de uma história. E aí talvez a gente vai se distanciar, sim, de Degas. Porque, de fato, tem várias questões, né, que envolve aí esse grande artista, o espaço que ele tinha, as obras que ele criou, como que isso depois veio, enfim, que hoje está no mundo todo, né? Porque quando o Fernando falou, mas isso está em vários museus, eu falei, sério? Tá todo mundo... E aí teve uma experiência também que eu tive, que foi, o Fernando me levou no MASP para ver a bailarina. Porque até então eu vi na foto e tinha uma coisa no meu imaginário, assim, mas que eu nem... Ele me levou, ele olhou, eu falei, jura que vocês falaram que o pessoal chamou essa escultura de macaca? Essa menina não é preta, gente. Sério mesmo que vocês estão achando que ela, nessa posição, né, uma suposta quarta posição, com os braços para trás, com os olhos, né, levemente, que ela estava feliz, que ela... Né? E aí eu, enquanto artista, para mim a reflexão é outra, né? Era uma escultura, ele engessou, né? Ele quis... Aí é o meu lugar, né? Também, assim, de crítica, né? E aí a gente saiu dali, eu saí dali falando, não, gente, que isso? Então vamos lá, vamos contextualizar um pouco o que é um corpo preto, né? O que é esses corpos aí de Aditite, né? Que década era essa? Que corpo que era aceitado como o corpo de uma bailarina? O que é aceitado hoje? Né? Quais os movimentos também que foram feitos ao longo para que a gente estivesse na cena hoje em dia falando sobre as nossas escolhas, sobre as nossas trajetórias, né? Então acho que também, não sei se eu respondi muito assim, mas eu acho que a gente fez uma escolha mesmo. Mas a gente também não abre mão da presença dele, né, dessa materialidade, para que as pessoas reflitam, né? E eu acho que aí também, para a gente que é educador, para a gente que trabalha, né, dentro das formações, é de trazer outras referências, assim, um comprometimento mesmo, de trazer um ponto de reflexão crítica, né, em cima daquilo que durante tantos anos foi dado, porque é igual Frida, agora sim, mas e na época? Né? E se a gente for falar dela agora também, qual a responsabilidade que a gente tem? Assim, eu acho que tem esse, né? E quando eu falo responsabilidade, a equipe tem, esse corpo tem em falar dessa obra. Né? O que o outro vai ver, o que o outro vai ler, né? Acho que a gente tem enquanto perspectiva atingir. Então, para mim, quando eu vejo uma pessoa que está estudando dança na EDASP, que ouviu falar, porque não foi um professor que virou e falou, gente, uma menina negra, né, senta para assistir e ela sai completamente desestabilizada, assim, porque de fato foi normatizado, né, um modo operante naquele corpo. E aí quando ela vê uma pessoa um pouco mais velha dando a narrativa e a história muito parecida, né,
Aí a gente toca num lugar que é de identidade, né? Enfim, a grande questão é que essas instituições, ao longo dos anos, vêm contribuindo aí, né? Com processos extremamente violentos, né? Então acho que tem uma coisa no trabalho, né, que a dramaturgia da Dione faz, que é muito vertical, assim, é um processo de... Acho que quem entra também vive um processo de racialização. Tá dado. Ela conta a história, assim. E eu fico ali no espaço, né? Em relação com aquilo, com as coisas que vão se formando, que vão se estruturando, vou me relacionando. A minha presença, ela habita, né? Eu crio né? Vão sendo criadas outras materialidades também a partir dessa dramaturgia que é dada. Acho que é um pouco por esse lugar, assim. Aí teve uma segunda pergunta. Era como é que aí vocês chegam na instalação, que também é um diálogo com as artes visuais. Sim, sim. Já num outro lugar, né? De alguma forma vocês fizeram um ciclo ali, uma outra referência, né? Eu acho que tem a pesquisa, o trabalho do Wagner, né? A história, né? Junto à companhia 28 Patas. Eu acho que é isso. O Wagner tem uma pesquisa, que é essa pesquisa instalativa, né? A Bel também pode compartilhar um pouco mais. De fato, a estrutura, ela foi sendo construída, elaborada e pensada, compartilhada conjuntamente, né? Então, quando chega a cera, a importância da cera, a importância das lanças, né? Eu me vejo muito provocada com as estruturas, né? Que são estruturas de museu mesmo, né? Que é o recorte. Acho que vocês vão ver, enfim, é que é difícil ficar falando, né? Para quem parece que a gente meio que tá, mas acho que é isso. Wagner junto com a equipe e a gente também foi entendendo a partir dos sistemas, que a gente dá o nome de sistema, como que as obras, enfim, elas iam sendo distribuídas e dentro da dramaturgia, como que isso ia sendo complementado, assim, sabe? Como que o lugar para apreciar e para habitar, ele foi sendo complementado pelo meu corpo, pela voz da Dione, pela presença das pessoas no espaço, pela música que a Natália toca, pelas sombras, pelas cores, porque são cores que passam por cores da minha infância. Vocês não querem completar também? Então, você falou que era uma conversa. Eu acho que essa relação com as artes visuais, embora exista essa figura canônica de pegar, a gente pega a ação de esculpir algo, né? Ele enquanto escultor, embora seja um pintor também, mas a ação de esculpir um espaço, esculpir o corpo de uma bailarina, né? Que o balé traz a partir dessa figura do coreógrafo, enfim, dessas instituições que esculpem um lugar, uma pessoa, nessa tentativa de moldar algo, de construir uma matéria rígida, que no caso do Degas é uma bailarina que é moldada em cera, depois reproduzida em bronze, e aí a gente transita para a bailarina em carne, né? Existe esse percurso material do trabalho, onde a gente chega na Verônica, na história da Verônica, a partir de um percurso mesmo material. E aí isso se reflete no trabalho a partir das materialidades. Então tem as lanças de cobre, existem os materiais reflexivos, né, que são os acrílicos, a sombra, que também traz esse espelho dessa bailarina fantasma. Acho que são um pouco esses dispositivos das artes visuais em relação a essa ação de esculpir algo, mas trazendo de alguma forma a memória desse artista canônico. Então existe realmente, a Verônica reproduz em algum momento as esculturas, né, as estátuas.
existe essa tentativa de reproduzir e logo quebrar com isso e reverter isso num espaço que implode, né, o rigor As do balé. performances como forma crítica, dispositivo crítico é muito interessante. Sim. Eu acho que é um pouco quebrar essas linhas rígidas do balé e desse artista canonizado para elaborar uma resposta deste corpo, desta bailarina que esculpe e implode um espaço a partir da sua própria trajetória. Eu queria dizer só algo que eu acho que dialoga muito, porque o trabalho do bailarina, ele tem nitidamente assim, duas etapas, né? Uma etapa é a construção, a tentativa de idealização e depois a realização em sala, né? E toda uma pesquisa prática. Então, quando você disse de uma escuta, de uma mediunidade, independente de religiosidade, né? Eu acho que tem esse lugar porque originalmente surgiu um dia que eu estava no MASP em frente à bailarina e eu escutei: você precisa fazer uma nova obra a partir dessa obra. Não é que eu escutei uma voz, eu escutei algo, né? Uns dias antes a Dione tinha ido em casa e ela falou, a gente estava sentado na mesa, jantando, e a mesa que eu trabalho. E daí ela falou assim, daqui vão sair muitos projetos. Aí eu falei, no meio da janta, assim, eu falei assim, como assim, amiga? Ela acabou de escutar aqui. Ela falou, daqui vão sair muitos projetos. E daí, nesse momento, que é um pouco inexplicável, né? Você fala, essa estátua falou comigo? Essa obra falou comigo, sabe? Tipo assim, mas o que está sendo pedido, assim? E agora? Agora falou um negócio, não tem como voltar atrás, sabe? Tipo, como é que vai tentar articular alguma coisa sem direcionar muito ao mesmo tempo, né? Então, quando esse chamado de algum lugar vem, segundos depois vem Verônica na cabeça, segundos depois vem Wagner com a pesquisa do 28, segundos depois vem Natália, pianista, e aí de repente tinha um tanto de coisa na cabeça e eu não conseguia articular tudo isso. Então, e aí um processo, inclusive, terapêutico, psicanálise de Ivan, de alguns meses, tentando falar, mas o que é que eu vou propor para Verônica com a Bel, o Wagner? Assim, exatamente é o que isso? Né? Mas para mandar para um edital, a gente tem que escrever alguma coisa. A gente E daí o edital é de teatro, mas ela é bailarina, e aí você fica ali até que sua cabeça quase explode, com as obras falando com você. Eu não tive muitos sonhos, mas tem um diálogo que não para depois que ele começa. E aí, um dia, tomando banho, a hora que eu relaxei com água morna, fez assim, pá. E aí eu sentei para escrever. E aí começaram, tipo, convites. Verônica, você dá para fazer uma coisa que está sendo criada, mas que eu não sei muito bem para onde que vai? E a mesma coisa com Wagner, até que a gente escreve isso, tenta elaborar isso, com as coisas muito bem apontadas. Mas num trabalho também, que é uma investigação pessoal, enquanto produção que cria e não produção que executa apenas, e tudo bem executar, mas eu não caibo no lugar só de execução, né? A criação fica pedindo para derramar o tempo todo, de como é que você formula isso para entregar para artistas de plena confiança, sem saber o que isso vai dar, e tudo bem se der muito errado. Porque eu acho que a pesquisa também é essa, né? Assim, então, tipo assim, não sabemos o que vai dar isso, mas está tudo muito apontado. Então, assim, não é essa saia verde. E a partir disso virar algo, né? Mas aí, só tentando responder aqui um pouquinho também, assim, desde o início na proposta de que não é teatro frontal, de que não... E isso são, não sei, assim... quando comecei a conversar com o Wagner e a Bel foi fazendo esse trabalho junto com o Wagner, porque já trabalham no 28 há muitos anos, da peça instalação, não sei muito bem o que é, mas o que não é, no projeto está dizendo que não é. Então, não é frontal, não é plateia passiva, não é. E a experiência que vem através dessa escuta, assim, a relação desse trabalho é para ser muito parecida com a relação do MASP.
A relação da plateia é para ser muito parecida com a relação de pessoas que possam contornar essa obra e não ter uma perspectiva sobre a obra. Então, por exemplo, o início é uma tentativa de mediação do público, tanto a nossa falinha quanto a Verônica iniciando, é como é que a gente convida as pessoas que vieram aqui achando que vai ver algo que vão sentar e apagar a luz nelas, não é, né? Você não pode jogá-las dentro da sala de uma vez. Tem uma mediação que é feita como no museu, que você dá alguns caminhos. Ontem, por exemplo, com 10 minutos, 4 pessoas bateram a porta. Elas não toparam o convite, elas foram embora. Tem pessoas que sentam em um único ponto de vista e dali elas ficam vendo a Verônica. Tem, né? Aí ontem tinha uma senhora tão assim, querendo participar, mas ela não levantava da cadeira. Falei, se a senhora quiser circular pelo espaço, tá tudo bem. Mas aí ela levantou. Uma escolha ativa do público, né, nesse sentido. Existe uma proposição de que as pessoas escolham onde elas querem ver. Isso. Eu tive a ocasião, né, de visitar o museu. Qual que era? Foi do Museu d'Orsay, né, em Paris. E aí tinha a obra, né? E aí eu vi a La Danseuse do Degas. E aí tem muita segurança para você apreciar a obra, né? Essa liberdade de olhar os detalhes, de olhar para cima, olhar para baixo, que é de ter essa liberdade mesmo, né? De participar da obra dentro dela. E é muito interessante a maneira como vocês trouxeram lá ela tá isso. dentro de um quadrado de vidro. Exatamente. No máximo ela tá fora. Que dá essa impressão de que já tem muito isso no museu, né? De obra intocável. Isso. Não podemos nos aproximar muito. Isso. E aí tu vem e traz essa questão paralela, né? Que é justamente vem e participa comigo. Sintam-se convidados. Tem algo do espaço instalativo também, que eu não sei como é que você vai dialogando, porque ainda não assisti o trabalho, mas, por exemplo, a bailarina, né, os elementos da cera, do bronze, a bailarina original, ela foi esculpida em cera. Depois as cópias e as réplicas foram escurecendo e até acharam que ela era uma bailarina negra e sofreu atos racistas por ter escurecido o material. Mas a grande exposição de obras de arte de tal ano, ela foi rechaçada, e ele também, porque consideraram que nem era uma obra de arte. Então, uma bailarina negra nem é uma bailarina clássica. E ele colocou, nesse momento, ele já criou uma instalação que ele colocou a bailarina, que era de cera, com cabelos reais e uma roupa de tecido, né, o que destoava de tudo da época, ao redor de fotos de retratos falados de assassinos da época. Verdade. Então ele cria um contexto para colocar ela dentro. E aí as pessoas entram, se espantam e falam, não, isso não é nada, né? Volta lá para dentro do seu ateliê. Como é que uma informação dessa, quando a gente começou a pesquisar, como é que reverbera, né? Porque se originalmente ela estava já dentro de um espaço instalativo, como é que a gente recria isso agora sem colocar? Isso. Você compõe com essas outras imagens, o que você quer dizer com isso? Você está ensinando. Eu fiquei até curiosa, assim, com essa, né, esse rumo que tomou a conversa, dessas, né, como é que olhar para o museu e a experiência da expectação ali também influenciar a obra, né, e fiquei também ouvindo vocês falando dos cânones, né, assim, vocês estão lidando com 2 cânones, né, a Frida, claro, vinda de um contexto, né, em que ela teve que furar muitas barreiras para se tornar um cânone, mas ela se tornou, tem algo que me liga, não só na Frida, mas nesses cânones femininos do século XX, que são cânones isolados, né? Ela elege uma, normalmente tem uma trajetória de sofrimento, Clarice Lispector, Frida Kahlo, quem elege, né? A gente sabe que a maioria são homens, assim. Então a Frida é esse cânone modernista do século XX, latino-americana, ali isolada, né? Embora quando a gente olha para a trajetória dela, eu fui na Casa Azul agora, mês passado, e é uma experiência muito maravilhosa, né? E ela foi muito transgressora, então é difícil, como é que fala? Fazer o que eu acho que às vezes eu percebo que as pessoas fazem com a Frida, que é você ter uma palavra para isso, né?
social subversivo, faz da Frida quase um lugar comum, um clichê, né? E repete as mesmas coisas sobre ela e deixa de falar de um monte de coisa que eu só fui conseguir entender da trajetória dela em Luar, por exemplo. E olha que lá também já é um discurso mainstream sobre ela, né? Então eu fiquei curiosa de saber de você duas coisas, assim. Primeiro, né? Como é que é dialogar com essa figura canônica, mas que vem com cânones avessas, assim. E também se de alguma forma a obra dela, né, a poética dela, assim como, né, vocês contaram da relação de criação da bailarina fantasma, influenciou a linguagem da sua dança, né, do seu espetáculo. Claro que eu também queria saber dos outros dois, que acabou que a gente não falou porque o recorte da mesa era esse, né? Mas enfim, eu deixaria essas duas perguntas, comentários aí para vocês. Cara, é algo para se pensar de fato, assim, até porque também uma mulher, né, que me dá, eu percebi que depois dessa pesquisa sobre a Frida, me veio um sentimento assim muito potente de agora eu posso tudo, sabe, pelo estudo, né, pela profundidade que foi esse trabalho sobre ela, não só sobre a física, sobre essa valorização que ela tinha do corpo feminino, da beleza, sabe, do lugar da mulher na sociedade, já da época, né, também os valores que ela defendia e que defendia toda a propriedade também. Eu acho que ela tinha uma confiança muito sólida no que ela era, no que ela defendia, no lugar dela na família, na sociedade, perante também o Diego, homem, pintor, que valorizado, né? Ela nesse lugar de Fridinha, a Frida pequenininha, mas ela era tão grandiosa quanto o Diego, né? E aí eu acredito muito que Frida foi descoberta, eu digo um pouco tarde, né? As obras, quem ela foi, porque na época quem sobressaiu foi o Diego, né? Então eu acho que ela trouxe muito para agora, o nosso contemporâneo, né? Esse lugar de mulher que contribuiu como Camille, que sempre viveu nas sombras do Rodin, que eu tenho assim demais. Então assim, modificou muita coisa na minha maneira de pensar, né? Na minha maneira de agir, na minha maneira de ver a dança, o movimento, na maneira de pesquisar e nessa potência também de acreditar que a gente pode, mulher pode muita coisa. Então é muito forte, assim. Eu como piauiense, mulher brasileira, indo para a Europa, estando na Guiana Francesa, enfim, e também navegando, né, sobre, enfim, essa questão europeia, ir a museus também, e a gente vê que quantas mulheres importantes, né, não atravessaram os tempos e continuam nessa caminhada. Quando a gente se deparou com os históricos também, né, do Degas, existem versões e versões. Então a gente teve que fazer uma escolha também, né? Então assim, aí em algum momento a escolha vamos afastar um pouco o Degas e trabalhar com a criação. Porque quando a gente pegou o catálogo do MASP, que é um catálogo que, pelo que a gente pesquisou, é o mais completo de toda a obra do Degas, porque o MASP tinha feito uma exposição e a pandemia calhou junto com a exposição e a exposição não aconteceu e virou um grande catálogo de pesquisadores e pesquisadoras sobre as obras e sobre ele. Duas pesquisadoras duas pesquisadoras mulheres defendem que a obra retratada das bailarinas, que é o que a gente estava falando agora, não era um desejo dele e ele não era uma espécie de um abusador, ou ele não era alguém que expunha as bailarinas. E aí a nossa cabeça bagunçou nessa hora, porque duas pesquisadoras defendem que a obra dele é uma denúncia do que acontecia na época.
Então, o que ele coloca, um homem na coxia observando as bailarinas em posições sensuais, não era um desejo dele por isso, e sim uma denúncia do que acontecia nos bastidores. Então a gente também teve que lidar com essa informação, e eram duas pesquisadoras de longa data sobre essa obra, de falar, e agora? E agora a obra nos bateu e a gente vai tomar exatamente que posição, entende? Mas e como que veio, por exemplo, em você pessoalmente, né? Essa certeza de que esse era o caminho a seguir? Depois dessas informações, não, a gente debateu sobre isso, porque essas informações, na verdade, elas vieram mais já durante o processo. Então, assim, o projeto estava escrito, a gente ganhou um edital, tinha verba, e aí a pesquisa não parou e essas camadas começaram a acontecer. E aí, em sala de ensaio, né, com Wagner, com Bel, Verônica, a gente falou, mas e agora? Não vai dar uma defesa ou um julgamento do artista aqui, não é o caso. Então, a gente, sabendo disso, que opção vamos tomar? E a opção foi distanciar um pouco disso e pegar os desdobramentos da obra em relação às materialidades, né? Né? Foi isso. Sim, e a biografia. E a biografia da Verônica, que ao mesmo tempo a gente falou, como tocar na biografia de alguém? Isso no projeto original. Então a gente tinha dentro do projeto um psicanalista que trabalha com teatro, arte e loucura para fazer encontros com Verônica e a partir dos dois levantarem um material biográfico. Mas o primeiro encontro foi com... A gente teve uma confraternização, porque não é sempre que, né, pega, né, a contemplação, mas os meus primeiros encontros foi com o Rafael. E aí o Rafael fez um balaio, quase uma bolsa da bailarina, e enviou para o Wagner e para a Dione. Para depois que a Dione teve acesso, o Wagner também, aí a gente... Chamaram de bolsa balé, um levantamento psicanalítico, digamos assim, artístico, e Verônica com ele escolheram que era para ir para a cena. E a gente escolheu também até os 14 anos, né? Isso, então eu fui compartilhando com ele até os meus 14 anos. Esse material foi para a dramaturga, para a direção, e esse era o material em comum a todas as pessoas. Aí eram fotos, vídeos, momentos que foram importantes. Tinha também algumas elaborações de texto que eu não conseguia responder de imediato, assim, eu falava, não consigo falar sobre isso agora, não é assim. Esse projeto é do quê? Para que tem que falar disso? Não, vai para casa então. Não, vou sair falando das coisas, enfim, né? E foi rolando isso, assim, aí o Rafa foi também, de alguma forma, colhendo, assim, mas foi certificados, coisas que a gente tinha antigamente, né? Tipo, imagina, um certificado da Royal, que é um método francês, que legitima, que eu fiz ali. Então eu cheguei e falei, julguei o papel, falei, esse foi o último, Advanced Foundation, posso dar aula disso, não quero dar aula. E aí ele, mas por que falar, né, assim, não foi bom? Eu, não foi bom. Então ele foi. Você era uma criança, como é que você dá aula? Era exatamente, eu tinha 15 anos. Mas acho que a gente, né, rendeu, a gente já chegou assim no limite do tempo. Eu queria só compartilhar uma coincidência dos últimos tempos, né? Não sei quem aqui escuta Rádio Novelo Apresenta, mas o episódio da semana, sem ser dessa, da outra, traz um dado super interessante, eu acho que vai ao encontro da pergunta da Júlia, né, e da Frida, que é de uma pesquisadora que fez doutorado na Unicamp no fim dos anos 90, a Ana Paula Cavalcante Simeone, que mapeou mais de 200 mulheres artistas no Brasil, do fim do 19 e início do 20, e a pesquisa dela de doutorado foi muito a partir de uma colocação de um colega homem que falou, não existem artistas mulheres. E ela quis entender, não existe, por que não existe? Né? E é muito, assim, né, o episódio vai falar de uma artista mulher que foi literalmente apagada, porque foi também uma mulher, foi mãe solo, questionou por que ela não foi aceita num concurso de uma obra que representasse não sei quanto tempo da proclamação da República. Quem foi avaliar desclassificou ela, enfim, ela mandou essa obra para pintores do cânone europeu que falaram, não, essa obra é incrível. E aí isso foi
enfim, né, o enterro dela no Brasil enquanto artista. Então eu acho interessante isso, né, que são histórias em que há um apagamento do feminino, há um apagamento de mulheres, né, e que de fato eu acho que, né, agora no século XXI a gente vai escavando e vendo de outros contextos e de outros modos essa produção, né, como essa produção pode ser realmente reconhecida, né, e sempre estivemos, né, continuaremos, né, enfim. Então, foi só uma lembrança que eu tive que eu acho que vai um pouco ao encontro. Queria agradecer mais uma vez vocês por ouvir a equipe, né? E acho que agora é apreciar, né? Vivenciar os espetáculos hoje e amanhã, né? Tem os 2 espetáculos ainda hoje, 19 horas, né? Sim, sim. A Coluna Quebrada, junto com outros 2 espetáculos que também vieram da Guiana. E 20 e 30, a Bailarina Fantasma, né? Numa sala em frente à outra. Na Multiuso. Uma eu quero assistir, eu quero. E uma no Galpão Hugo Rodas, né? Enfim. E é isso. Obrigada, Kênia, Júlia.